Obrigada, por favor. Vamos retomar um anúncio importante. Se vocês estiveram vendo, estão fazendo vídeos, entrevistas, e tudo está sendo colocado na página web de Crescer 2025. Não somente os convidamos que visitem, mas que compartilhem, igual o AIF Streaming. Por favor, entrem até a página, compartilhem os painéis que foram compartilhados ontem e hoje é de bastante interesse. E gostaríamos de dar toda a difusão possível. Não esqueçam também, os que não fizeram ainda, o tema do seu transporte. E existe um trânsito bastante forte, então é necessário coordenar bem para que vocês possam chegar aos seus voos. Vamos voltar com a plenária 5, trazer e preparar e reter o talento na profissão de contabilidade. Por favor, vou convidar o senhor moderador, Lee White, e também a Maria Helena Escobar, decana da Faculdade de Contadores Públicos da cidade de Colômbia, Maurício dos Santos, sócio de segurança da República Dominicana, e Sandra Campos, vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade. Sejam bem-vindos. Olá. Sejam bem-vindos a essa quarta plenária. Plenária 5, perdão. Os que estiveram vendo o programa, essa é a última sessão de hoje. Então, aqui, como nós gostamos de dizer, deixamos o melhor para o final. Vamos falar sobre trazer, preparar e reter talentos na profissão de contabilidade e auditoria. Para começar, eu tenho alguns minutos ainda para poder compartilhar algumas visões pessoais e logo vamos colocar um pouco mais de contexto. Eu vou pedir para cada um dos palestrantes que venha e que faça alguns comentários de abertura. Teremos tempo para fazer perguntas, mas haverá uma oportunidade para que vocês também façam as suas perguntas. Isso vai aparecer mais tarde na tela. Nós temos muita coisa para cobrir em um tão curto período de tempo. E vou avançar. Parte do que eu vejo, o meu papel, eu acho que nós somos custódios das nossas profissões. E quando eu uso essa palavra, o que eu estou tentando reforçar é o sentido de que parte do que nós fazemos, o meu papel, o seu papel, está relacionado em pensar nas seguintes gerações de talento que entram na nossa profissão e garantir que estamos prontos para o futuro da nossa profissão. Isso, para mim, é absolutamente um privilégio ter esse papel. E espero que vocês sintam a mesma coisa. Alguma das coisas que eu gostaria de explorar nessas conversas é o que está acontecendo atualmente na nossa profissão. Por momentos, nós sabemos intuitivamente o que está acontecendo, mas precisamos de dados para compreender isso de uma melhor maneira e entender o que está acontecendo na atualidade. Um dos nossos colegas vai compartilhar algumas PPTs sobre o que está acontecendo com o GPPC, que é o comitê público que inclui essas grandes firmas. E Maria também vai compartilhar, porque ela é uma contribuinte no painel de educação, vai falar sobre um relatório
relatório, uma enquete que está relacionada a recolher dados. Nós já escutamos falar sobre o impacto da sustentabilidade, a transformação. E aqui alguns aspectos que gostaríamos de considerar. Porque assim como nós geramos mais demanda e o subministro da demanda também gera mais desafios. Isso significa que nós não vamos fazer alguma experiência com isso. Na nossa profissão, está relacionada a outras profissões, com outros estilos de profissão, o que eu aprendi durante os anos. Para mim, foi bastante importante em termos de desenvolvimento. É importante pensar na adaptação da mudança, é algo que não devemos levá-lo assim de uma maneira tão fácil. Nós nos sentimos incômodos com a mudança, mas nós devemos pensar o que poderia impactar a sustentabilidade. Como vamos dar forma ao nosso sentido de propósito e pensar no nosso impacto, algo que se perde quando estamos tentando atrair na nossa profissão esse elemento que às vezes não é visto como algo tão importante, e sim é. Devemos falar sobre o impacto, o desenvolvimento das tecnologias e como devemos nos adaptar. O que significa para a nossa profissão e para o conjunto de habilidade e competências e o que está relacionado aos nossos padrões de trabalho. E isso não é algo fácil. É o impacto da nossa imagem e da tecnologia. Devemos ser vistos como uma profissão compatível com a tecnologia para que sejamos mais atraentes. Também está o impacto relacionado à educação, trabalhar com caminhos alternativos. Isso devemos conversar, e os padrões educativos. E essa enquete, vamos falar sobre os termos de trabalho atual. E se isso responde às expectativas ou não. Nós devemos ter conversas honestas sobre o balanço, o peso e a carga de trabalho, os estilos de vida e o bem-estar. Nós não somos uma profissão que fala sobre isso não tanto como deveria. Agradeço por estar aqui, agradeço as perguntas. Isso é somente para compartilhar os temas que nós vamos explorar. É muito terreno, realmente. Nós vamos ver outras coisas. Você poderia começar com a sua apresentação e depois eu passo para o próximo palestrante. Muito obrigado aos organizadores do evento pelo convite. Agradeço ao Peru por nos acolher com tanto carinho e tanto calor humano que caracterizamos os latinos. Estou bastante agradecido por isso. O que acontece na apresentação? Acho que essa é outra apresentação. Essa é a sua, vocês poderiam trocar para a minha? Eu vou falar sobre quanto é atraente a profissão contábil e vou me basear na iniciativa do GPPC, o Comitê Global para Políticas Públicas. Como explicou o Sr. Lee, é um órgão que agrupa as 6 principais firmas do mundo e que aborda temas de política pública relacionada à profissão.
Desde 2023, o GPPC abordou o tema do quanto seria atraente a profissão contábil como uma área prioritária. Por que estabelece como uma área prioritária? Por duas razões principais. Primeiro, porque, obviamente, o futuro da profissão depende de que exista um abastecimento constante de profissionais que venham estudar essa profissão. Podemos ter empresas de sucesso, economias de sucesso, mas se não temos contadores que façam a tarefa, então devemos ter um problema de sustentabilidade, um problema de informação importante, seria um caos. Por isso que essa é a primeira razão pela qual o GPPC aborda esse tema como uma área de prioridade. A segunda razão está relacionada à importância social. Como vocês sabem, todos que passam por trabalho de contabilidade, especificamente pelas firmas de auditoria, terminam indo à sociedade, como os grandes contadores das empresas, os auditores internos, os compliance, dizer que esse tema da atraente da profissão foi abordado com muita seriedade devido a essas implicações que pode haver no futuro, no caso de que não se produzam suficientes profissionais da contabilidade. Como abordam os dados? Como os dados são alimentados? Com informação para analisar os desafios da profissão. Número 1, recolhendo informação sobre terceiras partes como órgãos internacionais, as mesmas investigações que produzem as firmas de auditoria, os colégios dos países, e toda essa informação se analisa com a finalidade de produzir um insight relevante para nós, profissionais. Então, quais são as descobertas que se encontraram até agora? Como vocês podem ver, nessa PPT é uma amostra de alguns territórios. Digamos que as descobertas estão focalizadas em 2 pontos importantes. Primeiro, a demanda e logo o abastecimento de profissionais. Então, vamos falar sobre a demanda. Como vocês podem ver aqui, a União Europeia, Estados Unidos, Austrália e Singapura são somente exemplos. Quando você olha as projeções de crescimento da economia, sabe que o mundo inteiro vai continuar crescendo, a população vai continuar crescendo. E depois de 20 ou 25 anos, se projeta um aumento populacional de 1 bilhão de pessoas. Essas pessoas devem movimentar-se, devem ser alimentadas, devem receber eletricidade. Essas pessoas podem demandar os serviços e a economia vai continuar crescendo. Assim mesmo, isso vai ficando cada vez mais complexo. Existem mais regulações, temos o tema do ESG. A demanda de profissionais de contabilidade vai continuar crescendo. Isso é o que demonstra essa PPT. Por outro lado, qual é a área de preocupação principal? Como vocês podem ver, todas as flechas estão para baixo. O que reflete essas flechas? Que se estão produzindo menos contadores. Aqui são alguns exemplos: Canadá, Estados Unidos, França, Índia, Singapura, Austrália e Japão, Alemanha e UK. Todos, o que melhor está dessa série é a Alemanha, que não está tendo uma diminuição, mas também não está crescendo. Eles têm algum problema, porque se a demanda sobe e continuamos na mesma produção de contadores, em algum momento haverá um desabastecimento. Esse é somente um exemplo. Ontem e durante as reuniões, nós vimos como, ainda sem estar na agenda, vários países, Peru, Argentina, Colômbia,
mencionar o quão atraente é a profissão contábil como área de preocupação. Obviamente, existe um tema, uma tendência vai para cima, outra vai para baixo, mas esses são países que não são da nossa região. Mas o que acontece na nossa região? Nós vemos titulares da República Dominicana, onde se fala de um déficit de contadores jovens, e igual em outros países como Porto Rico, a ameaça do capitalismo, entre outras coisas. A nossa região não está alheia a essa realidade. Para capturar os sentidos profissionais da região a qual pertence a minha firma, que é América Central, Panamá e Dominicana, nós fizemos uma pequena pesquisa e parte do que se indicou entre as pessoas é que, primeiro, não existe barreira para entrar à contabilidade, que é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as demandas de educação são tão altas e de acreditação que são barreiras para poder entrar a essa profissão. A mesma coisa no Canadá, UK. Também temos uma falta de interesse. 80% entende que perdeu o interesse nessa profissão. Deixa de ser atraente. O tema de work-life balance, as pressões e o estresse realmente estão provocando que cada vez menos pessoas possam se unir a essa profissão. Mas o que é positivo vem que a tecnologia e a inteligência artificial têm um impacto positivo em trazer os jovens, e isso é beneficioso e está sendo capitalizado pelas firmas. O GPPC, a partir desse problema que se identificou, também identifica outras 7 causas, que são as que provocam ou que estão provocando a falta de atração à profissão. Algumas, por exemplo, nos indicam que a contabilidade é tediosa, trabalha muito. Os caminhos para a qualificação em alguns países é bastante longo e caro. E assim vocês podem ver várias outras coisas, razões ou causas raízes dessa problemática. Uma delas está relacionada à remuneração. O GPPC não fala sobre isso, realmente por causa das relações anticompetitividade que poderia existir. A partir daí, o GPPC realiza iniciativas como campanhas globais para melhorar a narrativa, colaboração com o IFAC, para produzir um relatório sobre o estado da profissão. Também com o IFAC está trabalhando para colocar à disposição dos órgãos, colégios dos países e guias para a qualificação que sejam mais fáceis. Não mais fácil a profissão, mas mais fácil para que a pessoa possa acessar a essa profissão. Princípios de well-being, nas quais as empresas podem ser comprometidas. E o ecossistema. O ecossistema, trabalhar com o ecossistema, podem dizer aos investidores e reguladores, para melhorar e trabalhar em conjunto como se aplicava antes. Esse é o atrativo da profissão. Resumindo, para terminar, devemos ser os melhores embaixadores da nossa profissão. E aqui eu recordo e fecho. Essa foi uma reunião que eu tive 2 meses aproximadamente com um grupo de estudantes e me impressionou o interesse que você pode despertar em jovens sobre essa profissão quando recebem a informação. Muito obrigado e passamos a palavra. Obrigada. Nós vamos falar sobre essa perspectiva. Agradeço por essa conversa inaugural. É um reflexo do que está acontecendo. Também agradeço ao GPPC pela sua liderança. É muito bom que possamos estar trabalhando em colaboração com o IFAC. Vamos passar para a perspectiva acadêmica.
Eu não preciso te apresentar, Maria Helena. Obrigada pela sua contribuição no painel de educação da IFAC. Eu passo a palavra. Vou começar agradecendo a organização da Conferência Crescer, AMAT, pelo seu amável convite a participar nesse espaço, nesse encontro de diálogo e de ação. Para mim, eu estou muito feliz por estar aqui em Lima, nessa tão linda cidade. É uma honra compartilhar desde a academia, desde a experiência acadêmica, desde o IPAI, como dizia ali. Esse tema que não somente afeta a profissão, senão que, de certa maneira, também tem implicações no desenvolvimento da sociedade, como atrair, tomar, reter talento na nossa profissão. Como docentes e como formadores que nós somos, estamos nesse primeiro momento, nessa primeira linha. O que acontece nas aulas, com certeza, poderá definir parte do futuro da nossa profissão. Assim que o meu conceito no tema acadêmico não é complementário, é um tema que se apresenta de uma maneira fundamental. E hoje eu gostaria de compartilhar-lhes algumas das coisas que nós estamos fazendo. Sobretudo, como gerar um pensar no que deveríamos estar fazendo e que deveríamos estar trabalhando como coletivo para reimaginar essa educação contábil, para fazê-la mais atraente, acessível e, sobretudo, mais pertinente nos desafios contemporâneos. E um ponto fundamental que eu considero é uma mudança estrutural nos currículos. Deve haver uma mudança porque durante muitos anos nós estivemos trabalhando sobre temas teóricos que continuam sendo importantes, mas é preciso dar uma transformação, a uma formação, a essa competência. A proposta da IFAC com esses padrões de educação, especialmente nos 2, 3 e 4, que trabalhamos com essa competitividade técnica, mas profissionais envolvidos nessas chamadas, nessas soft skills ou power skills, que nós temos agora esse nome. E os temas éticos. O que significa para nós, como educadores na prática? Significa que temos um grande desafio, porque devemos formar esses jovens para que gerem ou tenham um pensamento crítico. E isso, mais além dos conteúdos que se envolve com temas de competitividade, tem a ver com a didática de como nós fazemos as coisas, como fazemos com que os estudantes comecem a ter esses primeiros elementos de um julgamento profissional e começar a trabalhar em um ambiente complexo. Devemos fazer com que tenham um desenvolvimento de comunicação importante que lhes permitam utilizar essa informação em públicos menos conhecedores de temas técnicos. E para nós esse é um desafio, integrar esse tema de sustentabilidade e tecnologia, luta contra a corrupção e criação de valores nos currículos. Além disso, em um segundo lugar, pensem que tudo isso vem em conjunto. Nós precisamos fazer com que a tecnologia seja transversal e analítica no processo produtivo. Não se trata que as universidades e o centro de informação incluamos um determinado curso de analítica ou de algoritmos. Se trata de que cada espaço acadêmico incorpore tanto o uso ético quanto estratégico dessa informação digital. E é assim que um estudante deveria estar capacitado, não somente numa tabela de controle e medida digital, mas sim ser capaz de avaliar a integridade dos dados que ele está analisando, compreender o risco dos algoritmos. Nós vimos nesses últimos 2 dias de uma maneira bastante clara, e dos sistemas automatizados, e aplicar também a tecnologia emergente, blockchain, ser capaz de fazer a utilização, como foi dito na anterior palestra, usar a inteligência artificial. Essa transição não é fácil, e menos para nós na nossa região. Pensem que nós temos um tema bastante importante na parte educativa, que é a mudança da mentalidade dos nossos professores. Se os professores não mudam, por melhores currículos que nós tenhamos, nós não conseguiremos fazer nada. Isso nos leva, então,
a como vamos atrair essas novas gerações. Cada vez temos menos estudantes, menos profissionais também, menos estudantes. Então, quem vai chegar depois de nós a ocupar esses campos? Na minha experiência, não é porque os estudantes não gostam dos números ou querem fazer as coisas mais rápido ou pensam que é rotinária, desconectada aos seus próprios valores. Para nós é necessário fazer essa mudança de percepção. Precisamos mostrar que é uma profissão de propósito, uma profissão com oportunidades que contribui ao desenvolvimento sustentável, fortalece a prestação de contas, que promove a inclusão. Devemos nos aproximar e ir até um pouquinho atrás, às famílias, às comunidades, aos colégios, para poder mostrar aos jovens que essa é uma opção de vida significativa. E a forma com a qual chegamos, com certeza, não será com um folheto, com um estado financeiro, porque eles não vão gostar disso. Mas se temos uma mudança narrativa para mostrar a esses jovens que é possível inspirar aos novos com programas que, além de tudo, possam quebrar barreiras de acesso. Todos esses comentários que eu vim fazendo são comentários que vêm alinhados com o documento que a IFAT nos apresentou e que nós, desde a parte educativa, podemos fortalecer os pontos de vista. 4 pontos de vista: se apropriando da narrativa da profissão para fazer a diferença, criar novas rotas e novos caminhos para entrar à profissão, fazer da sustentabilidade e da tecnologia eixos estruturais e não somente espaços que são de moda, e promover a retenção com pertinência. Quando um estudante sente que o que ele está aprendendo tem sentido e está conectado com os desafios do mundo, com certeza ele vai ficar. Será um estudante entusiasmado e será um profissional de liderança. Tudo isso exige um esforço articulado. Nós não podemos fazer com que as universidades possam conseguir isso sozinha. Temos que ir nos grêmios, nos empregadores, órgãos reguladores, porque isso é importante no caminho. Gostaria de fechar, essa é a última. E logo vem um convite que gostaríamos de fazer para continuar com essas conversações sobre o que tão atraente é a profissão. Uma ideia fácil para trazer talento, devemos inspirar. Está um pouco nas nossas mãos. Temos uma grande oportunidade. Se transformamos a educação, podemos formar uma nova geração de pessoas entusiasmadas. Nesse momento, gostaria de convidá-los. Nós estamos fazendo uma grande enquete. E aqui está o QR Code. E nesses segundinhos, eu gostaria de que vocês compartilhem, diligenciem e enviem vários idiomas para que possam fazer e assim possamos entender e ter uma investigação mais ampla. E com isso eu fecho, Li. Muito obrigado. Muito obrigado, Maria Helena. Muito obrigada por ter insistido sobre a necessidade de que a academia responda à mudança, mas também de uma maneira oportuna e crítica. Precisamos dessa influência. Então, colegas, já temos começado. Temos falado desde o ponto de vista da academia e agora vou deixar Sandra falar. Sandra, bem-vinda. E, por favor, poderíamos receber as suas perspectivas mais desde o lado regulatório? Muito obrigado. De brasileiros, pessoal aqui do Conselho Federal de Contabilidade, do Instituto Brasileiro de Auditores, da Secretaria do Tesouro Nacional, do Tribunal de Contas da União, das firmas de auditoria. Então, vou falar com vocês aqui em português. O Brasil, nós somos no Brasil hoje 530 mil profissionais
contadores. E, no Brasil, para o exercício da auditoria, é preciso ser contador e tem que ser contador registrado no Conselho Federal de Contabilidade. Já fomos mais de 700 mil profissionais. Hoje somos 530. E preocupados também com esta aderente, né, o Conselho Federal de Contabilidade, aderente a essa grande jornada que vem aí encabeçada pelo IFAC, de atração da profissão e a manutenção, né, atração de jovens para a profissão contábil e a manutenção daqueles que estão dentro da profissão para que permaneçam nela e cresçam e contribuam. O Conselho Federal teve aprovado no final do ano passado a nova, junto com o Ministério da Educação, a academia, num grande movimento, o Conselho Federal de Contabilidade, nós conseguimos aprovar a nova grade curricular do estudo de ciências contábeis, buscando exatamente tornar essa profissão mais atrativa e mais inteligente, porque aquele modelo tradicional ele já não encanta mais os jovens, né? Não há como atrair nem como encantar para que eles permaneçam nessa profissão, fazendo aquele trabalho mecânico. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que é que inspirou essa alteração na grade curricular do estudo de ciências contábeis no Brasil. Primeiro, partimos da mudança no cenário, né? Quais são as tendências emergentes no cenário de negócios. Hoje, é a tecnologia, a automatização, não há que se falar em uma pessoa ser graduado num curso superior, estudar tanto, fazer educação continuada, para ficar fazendo trabalhos automáticos. Muitos trabalhos hoje, a tecnologia mudou a forma como nós contabilizamos, como nós registramos, como nós analisamos, e como nós auditamos as contas, né? Temos aí o blockchain, Big Data, enfim. Os negócios globais, a complexidade, a demanda por compliance, por transparência, por muito estudo, muita demanda, a complexidade tarifária, a complexidade fiscal de vários países. Hoje, negócio nenhum tem fronteira, os negócios são mundiais. Então, mas isso é uma coisa que também atrai o jovem, né? Ele gosta do desafio. Os negócios, o modelo de negócios hoje muito disruptivo, são as startups, o e-commerce, criptomoedas, enfim. E, principalmente, aí é a parte que eu gosto muito, que é o foco em ESG. Nós temos que preparar, eu acho que isso tem um apelo muito grande para o jovem. O jovem é engajado com questões ambientais, com questão de governança. Nós vimos ontem, na abertura aqui, quando fizeram 3 perguntas, aqui foi unânime. Qual o maior problema do seu país? Corrupção foi a palavra que mais saltou aqui aos olhos. Então, precisamos de governança. Precisamos de governança no setor público e no setor privado. Tanto são informações que são exigidas hoje pelo cidadão, pelo contribuinte, pelo investidor e pelo consumidor. Nós somos hoje, os jovens hoje, eles têm uma mentalidade, uma visão muito crítica. O negócio, a globalização e o mercado global, ele traz muitas oportunidades, mas também traz muitos desafios. E o que nós estamos vendo hoje na academia, é o que vai começar com a nossa grade curricular, são as questões de sustentabilidade, porque nós temos que preparar os professores para poder falar com propriedade, né, com conhecimento profundo sobre sustentabilidade, sobre governança. O nosso programa de ensino, a nossa grade curricular foi aprovada no fim do ano passado, mas a gente espera, né, nós estamos trabalhando fortemente, junto com as instituições de ensino, para que, dentro de 4 ou 5 anos, alcancemos um grau de maturidade capaz mesmo de formar novas gerações de contadores. Então, a nossa grade curricular aprovada, ela traz as novas demandas, o que as escolas têm que, quais os talentos, as habilidades e as capacidades que as instituições de ensino hoje têm que trazer para atrair e encantar o jovem, o estudante de ciências contábeis e o futuro profissional.
Temos que ter uma grade educacional focada em tecnologia, em automação. Nós hoje precisamos, o contador ele tem que ter o foco hoje naquelas atividades que agregam valor. Você tem robôs para fazer as atividades automáticas, então essa daí deixemos para os robôs. Vamos fazer o uso da tecnologia. Até agora a gente ouviu tantas palestras aqui sobre isso, a importância de uso correto e devido dessas ferramentas. Temos que ter expertise em ESG. O mercado exige, o investidor exige, o consumidor exige. Não é uma moda, não é uma coisa que vai passar. Ao contrário, é um conceito que veio para ficar. E nós temos que reposicionar o profissional da contabilidade. Ele tem que sair de executor para tomador de decisões, para aquele que suporta a tomada de decisões, aquele que orienta as empresas para a riqueza, aquele que orienta a economia para a riqueza e para a sustentabilidade. Para isso, ele tem que ter um pensamento crítico, uma visão crítica de negócios, isso é essencial para ele contribuir na tomada de decisão. Ele tem que ter uma rápida adaptação. Eu acho que a Terra nunca girou tão rápido, a gente tem essa sensação de que o tempo está correndo, e está correndo mesmo. Hoje a gente não pode pensar que amanhã eu vou me atualizar em isso ou aquilo. A atualização tem que ser dinâmica. E temos que desenvolver também talentos e capacidades interpessoais e multidisciplinares. O contador não está dentro de um gabinete, o contador está no mundo, na mesa de decisões e discussões estratégicas. Com isso, nós temos hoje, foi colocado aqui pelo palestrante da UI, a contabilidade ela tem que ser em tempo real, então nós temos que estar ali acompanhando a cada minuto os negócios, as transações dos nossos clientes, nós temos que fortalecer o nosso conhecimento em governança e riscos, e ao sermos auxiliares nas orientações para mitigação de riscos, e riscos cibernéticos, riscos financeiros, riscos de toda a ordem, né? Nós temos que ser parceiros estratégicos, e, mais uma vez, eu acho que a gente vai falar isso durante muitos anos, temos que ser estrategistas em ESG. E, para terminar, então, o que as entidades de classe e a academia precisa desenvolver? Currículo atualizado, ter uma abordagem com foco no desenvolvimento de competências, talentos e capacidades, tem que promover, a academia tem que estar envolvida em desenvolvimento de projetos de pesquisa, as entidades têm que estar envolvidas com o processo contínuo de aprendizagem, um programa que, no Brasil, inclusive, é obrigatório para o auditor e contador de grande empresa, cumprir um programa rígido e rigoroso de educação profissional continuada. Passei um pouquinho, mas menos de um minuto. Obrigada. Thank you very much, Sandra. Muitas graças. Muito obrigada, Sandra. Eu vi muita paixão, muito compromisso, então, muito obrigado. Colegas, eu acho que estamos falando já da primeira metade, as diferentes perspectivas que vocês ouviram. A segunda metade é um diálogo, engajamento, perguntas. Eu já falei que tenho algumas nas quais vamos nos detener um tempo. Então, vou pedir aos palestrantes, eu vou lhes dirigir, vou listar algumas perguntas, mas as respostas, por favor, que sejam breves, para ter tempo suficiente para responder muitas perguntas. Então, Maria Helena, vamos começar com você. Temos ouvido muitas referências sobre a tecnologia, a inteligência artificial, a relação com a profissão de contador. A tecnologia está se envolvendo muito com as práticas laborais. Então, que recomendação tem você para o profissional para pensar, talvez, em seu desenvolvimento, em sua aprendizagem? O que acha você que é muito importante agora? Sim, é um desafio.
A profissão é um desafio, a educação é um desafio, porque definitivamente a inteligência artificial está presente. Só como uma anécdota, há alguns anos, quando começou, alguns professores não prestaram atenção e muitos alunos começaram a fazer seus trabalhos com as tarefas com a inteligência artificial. Os professores não conheciam a tecnologia. Definitivamente, a inteligência artificial chegou para ficar lá. Então, é uma inteligência que permite a automatização e vai continuar fazendo isso. Há algo no qual precisamos trabalhar e continuar trabalhando. A educação tem um rol importante, que é a geração do pensamento crítico. Então, temos esse desafio, que usando a inteligência artificial como os estudantes, poder lhes ensinar e desafiar e promover exercícios, casos práticos, para que eles possam pensar mais allá. E que não sintam que a inteligência artificial, como algum prompt, por muito bem feito que seja, forneça a resposta final. A resposta final sempre fica no pensamento crítico e analítico que precisamos seguir desenvolvendo nos estudantes. Muito bem, obrigado. Para os palestrantes, se tentamos tirar o que temos ouvido, temos este desafio global comum, mas tem variações entre as regiões. Talvez a abordagem numa região não seja a melhor abordagem para todas as regiões, mas a razão para ter o painel como temos elaborado é ouvir diferentes perspectivas, mas também tem um melhor sentido de colaboração, porque sem isso é impossível operar. Então, gostaria de conhecer como abordar esforços coordenados entre profissionais, reguladores e outras partes interessadas. Então, começo com o Raul. Sandra, depois com você. Obrigado, Lee. A colaboração é crucial. Eu acho que o trabalho feito por GPPC é muito bom para isto, porque são estudos, coleta estudos que podem se aplicar em todos os territórios. Então, eu começaria lá, ver o que pode ser feito, tomar a vantagem desses insights que são gerados. Também o Centro de Air Quality produz relatórios. Eles lançaram recentemente, em abril, muito bom. Eu recomendo a leitura. E fala sobre como poder atrair estudantes da profissão. E tem coisas muito interessantes. Por exemplo, na qual etapa da carreira profissional é importante abordar os estudantes. É algo muito problemático. Vocês podem pensar que não, mas a mensagem levada à audiência tem que ser muito breve sobre seus interesses. Parte do que fala é que não necessariamente a ideia do valor social que tem o contador, que é uma realidade. Talvez não é essa a mensagem que eles procuram ouvir. Eles querem ouvir sobre a estabilidade da carreira profissional, talvez sobre quanto emprego fica disponível, o pagamento também. Então, acho que aproveitar esses estudos é um primeiro passo. E depois, a gente, como líderes da profissão, devemos tentar juntar todos os setores, o ecossistema que eu mostrei, e iniciativas que possam ajudar a melhorar a atratividade até a profissão. Desde as escolas, não desde as universidades. Quando eles já estão na universidade, eles já sabem o que querem fazer no futuro. Deve começar com uma escola. Então, desde lá,
levar a mensagem pragmática sobre por que procurar essa carreira. Muito bem, obrigado, Sandra. Agora vamos falar com você com a mesma pergunta, mas para falar sobre as percepções, outra pergunta. Eu acredito, sabe, Li e amigos, que precisamos simplificar um pouco a complexidade normativa, regulatória e tributária da nossa profissão. O jovem, ele pode até entrar para o curso de Ciências Contábeis, ele não sabe bem o que espera, o que ele vai encontrar, mas eu vou falar pelo Brasil. No Brasil, nós temos os 3 entes federativos, União, Estados e Municípios. Cada um deles com uma complexidade tributária absurda. Cada um deles tem o seu, dos 26 estados e mais o Distrito Federal, cada um tem o seu código estadual tributário. Cada município tem seu código tributário. Tem a União, que tem um código tributário. Hoje, nós acabamos de aprovar lá a primeira fase de uma reforma tributária que pretende essa simplificação dos impostos. Mas ainda, até que se alcance, isso é de uma complexidade, e eu não vejo como que essa complexidade pode atrair o jovem e reter o jovem nessa profissão. Aí vemos também dos reguladores. Aí temos a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central no sistema financeiro, aí a SUSEP, a Superintendência de Seguros e Resseguros. Então, é uma série de obrigações que são impostas, e regulações e legislação que vêm impostas. As normas internacionais, que são também são dinâmicas. Todo dia há uma alteração, há uma modificação, há uma novidade. Não digo isso como crítica, mas é como que se exige isso do profissional. E aí ele pergunta, eu vou fazer isso tudo? Esse mundo de trabalho, é lógico que ele não vai fazer tudo, ele vai se especializar em alguma área, mas ainda que numa especialização a demanda de estudo e conhecimento e complexidade é grande, e quanto eu vou ganhar? Quanto que esse mercado paga? Qual vai ser a minha remuneração para eu ser um profissional tão exigido, tão demandado, e que precisa estar sempre atualizado, né? Então, eu acho que temos... no Brasil, eu penso que vemos essa complexidade, né, na América Latina e Caribe, mas imaginem, eu falei só do Brasil, olha a complexidade, são 5.000 e tantos municípios, cada um com seu código tributário. Então, é complexo demais. Eu acho que tenho certeza que a gente tem que caminhar para um caminho de uma simplificação, de uma aceitação, que isso favorecerá uma aceitação maior por parte do jovem. Thank you very much. Muito obrigado. Se eu posso voltar com você. Você falou também das preconceições e a visão que o mundo tem sobre a profissão contábil. Muito do que se procura fazer e falar do que eles acham nos estudos, mas talvez algo mais que você gostaria de adicionar sobre isso, talvez como podemos nos alojar dessas visões estereotipadas de nossa profissão. Andrés primeiro e depois você. Pode repetir a última parte da pergunta? Existem estereotipos sobre a profissão que ainda ficam muito presentes e todos ficamos de acordo que não somos como esses estereotipos. A GPPC trabalha coletando os dados para mudar a orientação dessa visão, mas o que mais podemos fazer sobre isso? Há algo sobre que se está trabalhando em outros territórios. A GPPC está trabalhando em campanhas de publicidade, como o IFAC, também na produção de estudos para mudar a narrativa. Eu vou deixar o exemplo do que está sendo feito com o Center de Inequality. Eles fizeram campanhas que chegaram a milhões de estudantes.
É interessante ver como essa mensagem chegou, como as redes sociais, como o YouTube, como o Instagram, vendendo histórias, uma história diferente para os estudantes, para mudar esses estereotipos, explicando quanta flexibilidade a profissão pode ter, quanto acomodação podemos ter. As pessoas, quando veem esses jovens, quando veem um contador, eles pensam na imagem primeira quando você procura em Google. Uma pessoa com muitos papéis, com muitos documentos, mas não conhece que a gente pode trabalhar com a sustentabilidade, ser auditores internos, externos. Eu tenho trabalhado com cibersegurança, que não é a minha especialidade, e também o projeto de implementação de sistemas. Então, se você não explica isso às novas gerações, então não vão conhecer nada disso. Então, é um trabalho muito grande de divulgação que precisamos fazer para mudar esses estereotipos. Muito bem. Dessa mensagem, eu acho que tem que ver muito com os canais de comunicação, usar os canais que eles usam para receber informações todos os dias. E Maria Helena, a mesma pergunta para você. Todos os dias, como os alunos, como os estudantes, você vê o que eles falam, o que eles pensam. Então, o que podemos fazer com eles? Estou de acordo com o que foi exposto. Eu acho que precisamos fazer a mudança de narrativa. A profissão é uma profissão que tem muito sentido, que tem muito sentido social, mas que ainda é vista como essa visão da qual você falou. Mas precisamos juntar a todos para atingir essa mudança. E não é simples, porque temos tentado por muitos anos, trazendo muitos anos em que esse estereotipo foi pensado sobre esse antigo contador. É verdade que precisamos mostrar o futuro da profissão aos jovens. Não é só a auditoria, ou segurança, o asseguramento e contabilidade. Temos muitos cenários adicionais de trabalho, onde profissionais treinados para poder gerenciar riscos podem ficar lá onde você falou. Na resposta anterior que você falou, eu gostaria de adicionar algo sobre a pergunta que foi feita sobre como trabalhar juntos. Quando ficamos juntos, unidos, somos muito unidos como as empregadoras, como as empresas grandes de auditoria, temos debates, discussão com eles sobre como podemos fazer para caminhar à frente para ter mais estudantes e futuros profissionais para as empresas, porque é um problema de todos. E temos visto que no trabalho em equipe, em falar com os jovens, temos falado disto antes também, não só na universidade, mas antes, como as famílias, nas escolas, cenários de comunidade, sobre as oportunidades existentes na profissão, que eles possam ouvir desde aqueles que praticam a profissão, que eles possam ouvir desde os jovens inovadores que são contadores e que estão fazendo mudanças. Isso pode gerar um impacto, pode conectar um jovem com outro jovem. Obrigada. São muito interessante com os jovens. Nós estamos fazendo, são várias ações, fazendo Olimpíadas do Conhecimento, envolvendo os jovens em várias medidas. Os conselhos regionais têm estimulado muito a publicação de artigos, têm lançado prêmios de publicação, especialmente para os jovens. O jovem estudante, o jovem empreendedor, aquele recém-formado em contabilidade. Então, estamos, além dessa mudança na grade curricular, que é muito importante para tornar atrativa, o Conselho Federal está vindo com uma pegada mais jovem nas mídias sociais, em todas as mídias, em todas as redes, e falando muito para o jovem, e procurando mostrar
o valor dessa profissão, o valor social, o valor que se apresenta, que se traz para a sociedade como um todo, né? Então, nós estamos trabalhando muito fortemente com essa imagem da contabilidade como uma profissão dinâmica, jovem, interessante e inserida no contexto de sustentabilidade, de governança, de desenvolvimento econômico. Lovely. Thank you very much to the panelists for those responses. I see now. Muito obrigado aos palestrantes pelas respostas. Eu posso ver na tela que temos algumas perguntas. Eu não vou tirar todas as perguntas, mas talvez vocês podem ver as perguntas e ver se tem algo que vocês gostariam de refletir. Marilena, eu vi que tínhamos uma pergunta sobre os... Eu acho que talvez eu gostaria de tirar as perspectivas de vocês, os direitos de passo em redução. Temos os estudantes, também os profissionais, as qualificações dos estudantes e dos profissionais. Você vê isso desde essa perspectiva que talvez existem menos direitos de passo? Sim, a gente tem experimentado definitivamente no mundo acadêmico por muitos anos a quantidade de alunos que entravam nas aulas há 20 anos, 15 anos, 10 anos e agora a mudança é muito grande e cada vez menor. Parcialmente porque a pirâmide populacional também tem mudado, não temos tantos jovens, mas também por isso temos debatido muito isso. Outro problema é que o que acontece quando chegam, se não podemos reter os estudantes, fazer que a carreira seja sentida como atrativa. E não é, eu vou falar algo que talvez não é muito popular, mas não é se somos a melhor ou não, mas o importante é que os estudantes possam compreender desde os primeiros níveis que a carreira tem muitas oportunidades. É o jeito em que temos achado, em alguns casos talvez seja efetiva, as conversações que eles têm com os alunos que já têm terminado a carreira, os contadores jovens, é que essas conversações sejam dinâmicas para que os jovens que chegam, que não são muitos, mas que eles não deixem a carreira, poder reter os jovens. Precisamos muito tempo para revisar isto, mas eu acho que isto pode ajudar. Ok, muito obrigado. Eu acho que a pergunta não é fácil, mas eu acho que você gostaria de responder. Se houve... Mirando parte de la información que recabamos en el sondeo que hicimos internamente en la región. A partir da informação que temos coletado, nível de satisfação com a qualidade dos estudantes que têm chegado às entrevistas de trabalho. Sim, existe menos qualidade. Eu acho que é comum em vários países da região. Então, eu acho que é muito importante ter uma conexão rápida com as universidades para que sempre estejam atualizadas sobre a demanda do mercado. As firmas de auditoria e também as empresas corporativas, o que precisam hoje é que as universidades conheçam as demandas e também os planos de upskilling que as firmas têm. Em nosso caso, há um investimento importante de tempo e recursos para melhorar as capacidades técnicas de nosso pessoal. Não só fornecer as tecnologias, como temos falado antes, o chat, pilot, e outros, mas que eles conheçam o uso também. Eu acho que são dois tópicos para levar a consideração, para mitigar o tópico ter menos pass rates. Eu gostaria
discutir isso. Como podemos traduzir essa ação? I think that we all agree that we're going to enter a process of a very big Não basta alterar as grades curriculares. É preciso convencer aqueles professores que estão nas universidades hoje a saírem da sua zona de conforto, a buscarem novas expertises, novas experiências, novas capacidades para ensinar os alunos. Então, eu acho que tudo vai começar por uma grande mudança cultural e nisso, o Conselho Federal de Contabilidade ele tem uma responsabilidade muito grande, que é a de congregar todas as instituições de ensino superior, todos os cursos de ciências contábeis, e fazermos, aqui falando com os nossos conselheiros, fazemos seminários, conferências, debates ativamente, maciçamente, porque a primeira questão, eu creio que ensinar para uma matéria qualquer que seja, é fácil. É fácil diante do desafio que será mudar a cultura dos professores que estão lá arraigados há anos e anos, falando a mesma coisa há muitos anos. Thank you. Time is... Muito obrigada. Agora, vamos continuar novamente. Isso foi muito importante. Vamos ter alguns comentários finais, breves. Vimos algo sobre as ações específicas que vamos realizar e essa será a base para a pergunta. Também veremos qual a ação que vocês acham que deve ser tomada desde a sua perspectiva, porque nós falamos sobre a atração, sobre a preparação, mas não falamos realmente, porque é uma área complicada. Não falamos de da retenção. Então, eu passo a palavra a Maria Helena. As mudanças curriculares. Eu recomendaria novamente se referir às investigações que foram feitas pela GPPC e que está fazendo o Center for Equality. É uma informação bastante valiosa aí que podemos implantar nos nossos territórios. Inclusive, quem leva a mensagem dessa narrativa que está indicada. Essa investigação indica que o estudante é mais influenciável, presta mais atenção quando a mensagem é levada por alguém que tem experiência na área, mas que tem um parecido background e a idade é próxima com a sua. Então, não é tão efetiva se a mensagem é levada por mim, um senhor de 60 anos, ou um associado sênior que tem 25 anos. Isso é importante. Eu diria que essa é a minha recomendação, ver esses relatórios e tentar implantar isso no território. Obrigado, Sandra. Eu penso, quando eu vejo o imbróglio, né, quando eu vejo a descentralização regulatória que a gente tem no Brasil, eu acho que uma das possibilidades seria a gente unificar um pouco essas entidades reguladoras, para que todos possam falar a mesma língua. Isso não, sem prejuízo da transparência, sem prejuízo da confiabilidade, da comparabilidade. A redução dessa complexidade, eu acho que seria interessante. E também, como você disse, mostrar para os jovens as várias áreas de especialização. A contabilidade, ela propicia isso, ela é extremamente rica, são várias áreas de negócio. A minha área, por exemplo, da contabilidade, sempre foi o controle no setor público, o controle externo. Eu sou de origem de Tribunal de Contas no Estado. Então, assim, é tanta possibilidade da gente se apaixonar por uma área e é a paixão. Ao se apaixonar por uma área, o jovem fica nela. Eu já tenho mais de 40 anos na profissão e nunca pensei em mudar, porque eu me encontrei numa área prazerosa para mim de trabalho. Lovely, thank you, Sandra. So, colleagues, we've come... Muito bem.
Muito bem, Sandra. Estamos chegando no final. Eu vou resumir, mas pelo menos eu gostaria de deixar uma sensação de otimismo. Todos estamos de acordo com o objetivo comum do que podemos fazer para poder responder aos desafios que nós escutamos hoje. Compreender os desafios é um aspecto e conseguir colaboração e a transição à ação e a ação colaborativa. Isso é crítico. Devemos nos unir na nossa profissão para poder trazer uma nova geração. Bom, chegamos quase no final do evento e para as palavras de encerramento, gostaria de convidar a Oscar Nunes, diretor-geral de Contabilidade Pública do Ministério de Economia e Finanças, em representação dos sócios locais. E a Joseph Mubiru Kisito, gerente de prática e instituições financeira do Banco Mundial, dos sócios globais. Boa tarde a todos. Foi uma honra ser o anfitrião na 12ª edição da Conferência Crescer e de acompanhar os sócios globais na preparação desse evento. Estes eventos e conferências são sumamente necessários, já que nos ajudam a manter-nos atualizados, a criar consciência, a compartilhar experiência e aproveitar o networking e, logicamente, conhecer novos lugares, novas culturas, aproveitar a comida e bons momentos. Por outro lado, também sabemos que nossa região vem passando por situações complexas, com problemas sociais, políticos, problemas de desconfiança cidadã, diversos casos de falta de ética, idoneidade nos negócios. De todas maneiras, os impactos das mudanças tecnológicas fazem com que isso seja ainda mais difícil. Ainda estamos nos recuperando dos efeitos da pandemia, procurando nos restabelecer com indicadores macroeconômicos, a criação de emprego, através de investimento e reduzir as brechas e os níveis de pobreza. Nesse sentido, cada vez existem menos recursos e mais necessidade para ser atendida, e o governo e o setor empresarial devem tomar decisões oportunas baseadas em fontes confiáveis. É necessário, então, informação de qualidade para coadjuvar as boas decisões, melhorar as condições econômicas, diminuir as lacunas nos nossos países, não somente de informação contábil, mas também toda aquela informação complementar que vá descrever a estratégia da empresa, como enfrentar os riscos, como contribuir a uma sustentabilidade. Aqui é onde intervimos nossos contadores como responsáveis por velar pelo interesse público, pela transparência e gerar a confiança na sociedade. Tivemos muitas mensagens e recomendações-chave nesses últimos dias. Eu gostei muito da última palestra, foi muito boa. E tudo que nós tivemos nesse dia e meio, gostaria de ressaltar algumas mensagens. Primeiro, que somos conscientes dos desafios exigidos na implantação de padrões internacionais, seja contabilidade, auditoria, sustentabilidade ou ética. E isso não somente depende do trabalho e esforço das áreas contábeis, mas também de todos os responsáveis estratégicos das empresas e dos governos. Para isso, precisamos fortalecer capacidades de todas as nossas equipes, dar uma melhora contínua dos processos, adaptar os requerimentos de informação de acordo com o tamanho das empresas públicas, pequenas, médias, setor financeiro.
O propósito dos negócios não deve se consistir basicamente em benefícios financeiros, senão devem ser geradores de valor para todos os stakeholders e toda a sociedade. Nosso trabalho, então, deve ser de apoiar a todas as empresas, grandes ou pequenas, a conseguir essa conexão entre os benefícios econômicos e a responsabilidade social e meioambiental, com verdadeiros valores éticos e morais. Não se requer necessariamente de uma imposição regulatória para isso. Deve ser uma decisão de negócio que ajude a transformar os objetivos institucionais e gerem a confiança nos investidores. E, por último, o uso da inteligência artificial, que, sem dúvida, é um aliado e um apoio às nossas funções. Precisamos entender e definir como e em que devemos utilizá-la, tanto para processar informação contábil, de sustentabilidade, utilizar em procedimento de auditoria, assim seja no setor público ou no privado. Por isso, a sugerência é criar normativas de referência segura para cumprir com procedimentos e exigências corporativas. Como vocês veem, ninguém pode dizer que a contabilidade é tediosa. Pelo contrário, é dinâmica e nos demanda estar em dia com os nossos conhecimentos técnicos em todos os padrões e conhecimentos também específicos de inteligência artificial, dados analíticos e informação. Devemos dar confiança aos investidores e à sociedade, e temos a oportunidade de contribuir com a revalorização da profissão. Mudar os estereotipos, que foi comentado, e também inspirar as novas gerações em todo o campo laboral que nós temos, a trabalhar com propósito e que seja em benefício da sociedade e crescimento sustentável dos países. Agradeço ao Banco Mundial e a todos os sócios globais que fizeram possível a realização desse evento no nosso país, a minha equipe no Peru e a equipe da Comissão dos Colégios de Contadores Públicos do país, por todo o apoio. Agradeço também a todos os órgãos internacionais que nos acompanharam nesses dias, que, através dos seus representantes, contribuíram com as suas experiências e recomendações para realizar essa profissão contábil na nossa região e no mundo. Agradeço a todos por estarem aqui. Espero que a organização tenha agradado a todos, a comida, os carinhos peruanos também, que fiquem na memória de vocês por um bom tempo. Desejo melhor a vocês na sua vida pessoal, profissional, que Deus os abençoe e que tenham um feliz retorno aos seus países. E esperamos vê-los logo. Sempre serão bem-vindos e estaremos contentes por recebê-los aqui novamente. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Depois de um dia e meio intenso de aprendizado, troca e colaboração, chegamos ao final dessa decisão de crescer 2025. E ainda, sabendo que muitos já estão pensando no voo para voltar a casa, eu peço uns minutinhos mais para fazermos um pensamento juntos sobre o que nós vivimos aqui em Lima. E Oscar acaba de resumir um pouco sobre os temas que nós conversamos. Eu não vou repetir, mas eu vou enfatizar alguns pontos. Primeiro, gostaria de começar com um agradecimento bastante especial ao Ministério de Economia e Finanças do Peru, sob a liderança de Oscar Núñez, também a Comissão de Decanos do Colégio de Contadores, com a sua presidente, Wendy Arauca. Onde está o Wendy? Wendy, muito obrigado. O seu apoio foi fundamental para que essa conferência pudesse ser feita. Agradeço por abrir as portas do seu país
pelo seu compromisso com a transferência e a prestação de contas, e por ser um sócio-chave nessa missão compartilhada. Muito obrigado, Oscar, Giovanni. Também gostaria de agradecer aos nossos sócios globais, o Grupo do Banco Mundial, logicamente, Elifac, Lee, Manuel, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, Javier Equipe, Comitê de Políticas Públicas Globais. Não sei se a Jennifer ainda está, mas um grupo. Muito obrigado pela sua liderança e visão, que foram o motor por trás dessa iniciativa, desde os seus inícios em 2007. Se algo ficou claro durante esses dias, é que a contabilidade e a auditoria já não são o que eram há 20 anos, quando começamos com a iniciativa. Hoje falamos de sustentabilidade, de tecnologia, de padrões globais, interconectados, e como tudo isso se traduz em melhores decisões para as nossas economias. Iniciamos a conferência com uma visão aos desafios regionais, escutamos especialistas do Banco Mundial, do BID, o meu amigo Javier, falando sobre as prioridades econômicas da América Latina e do Caribe e como a prestação de contas pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento. Logo, nós mergulhamos no mundo dos padrões de sustentabilidade e tivemos o privilégio de contar com líderes de órgãos internacionais, emissores de normas e de sustentabilidade e auditoria. Falaram sobre a necessidade de enviar nossas práticas com as expectativas dos mercados, os reguladores e, logicamente, a cidadania. Um dos momentos mais enriquecedores, eu acho, foi as experiências de vários países na adoção dos estándares e sua implantação, e os desafios também no processo. Nos mostraram que, ainda que cada país tenha seu próprio contexto, todos nós enfrentamos desafios parecidos. Não há necessidade de formação, de coordenação institucional ou vontade política. Esses são os elementos que são essenciais para o sucesso dessa implantação e o fortalecimento da profissão da contabilidade e de auditoria, profissão contábil e auditoria. Nossas sessões paralelas, nós falamos de temas tão diferentes como a informação climática. Todo mundo pode observar o setor público, as pequenas e médias empresas e a gestão de riscos corporativos. Como os sistemas de integridade podem ir mais além da conformidade normativa para gerar confiança. E hoje fechamos com 2 temas fundamentais. De um lado, como a tecnologia pode ser uma aliada à inteligência artificial, que é verdadeiramente inteligência aumentada e não uma ameaça na auditoria, na gestão financeira. E também como atrair, formar e reter o talento, né? Foi a sessão que acaba de encerrar. Nós sim podemos ter os melhores padrões do mundo, mas sem pessoas capacitadas e motivadas, não chegamos muito longe. Me permitam fazer uma pausa para conhecer quem fizeram possível esse evento. Nossos palestrantes, agradeço por compartilhar a sua experiência.
seu tempo e sua paixão, elevado o nível dessa conferência e nos deixaram muitas coisas para pensar. Nossa mestre de cerimônia, Adriana, obrigado por nos guiar, sempre sorrindo, com profissionalismo e pontualidade. Também o pessoal do hotel, agradeço pela sua hospitalidade, pelo café sempre a tempo e por fazer que todos nós nos sentíssemos como em casa. Temos também os fotógrafos e a equipe de mídia. Agradeço por capturar cada momento, inclusive aqueles os que nós não sabíamos que estavam nos gravando. Nós vamos esperar. Vamos ver as fotos na página web. Um agradecimento especial à equipe de tradução pela sua profissionalidade. Em algum momento nessa manhã, quando eu tinha medo, alguns palestrantes estavam falando muito rápido. E eu estava bastante preocupado se os tradutores não pudessem traduzir no mesmo ritmo, mas me disseram que não houve nenhum tipo de problema. E para realizar esse evento, existe um grupo que foi misterioso até agora, que trabalhou durante meses por trás da cena para que tudo fosse perfeito. É o grupo de pessoas que coordenou as atividades, o grupo de sócios que organizou todas as passagens de avião, as reservas de hotel. Eles mandaram toda a comunicação sobre o evento. Estou falando do secretariado de Crescer, liderado pela senhora Lourdes Linhares. Eu vou pedir para cada um de vocês desse secretariado e os seus colaboradores que possam ficar em pé para receber o aplauso e o reconhecimento da audiência. Lourdes, Bertin, todos os colaboradores, muito obrigado. Vocês são os verdadeiros heróis por trás da tela. E, logicamente, um agradecimento especial a vocês, nossos participantes. Agradeço por estarem aqui, pela sua energia, pela sua atenção, pelas suas ideias e o seu compromisso. Sabemos que deixar suas responsabilidades do dia a dia no escritório, a família, os projetos não é fácil. Mas a sua presença fez com que esse evento fosse algo verdadeiramente especial. Crescer não é somente uma conferência. É uma comunidade. É uma rede de profissionais, de instituições e países que acreditam no poder da transparência, a prestação de contas e a colaboração regional. Essa rede, graças a vocês, nessa 12ª versão do Crescer, é mais forte hoje que nunca. E devemos continuar fortalecendo a rede. Assim que, enquanto nos despedimos, convido a levar não somente as apresentações e os contatos, senão também o espírito de crescer e o compromisso da melhoria contínua, com inovação, com desenvolvimento sustentável da nossa região. Nos vemos na próxima edição de Crescer, porque Crescer vai continuar. Até esse momento, agradeço, boa viagem e agora tenho o agrado de declarar a 12ª edição de Crescer oficialmente terminada. Muito obrigado.
Agradecemos a todos. E agora é a hora do almoço, que é na Terraças do Mar. Não esqueçam, por favor, quem não fez o transporte, é muito urgente, e o anúncio de visitar a página web, difundir e etc. Boa viagem a todos.